Olá, queridos amigos. O coração humano é jurisdição exclusiva de Deus. Apenas Ele pode entrar à densa névoa das aparências e revelar o que há de mais profundo em cada um de nós, incluindo as intenções, vontades e o caráter. Mas e o coração de Deus? Quem pode conhecê-lo? Para o nosso bem, o próprio Senhor revela quem Ele é. No capítulo de hoje, Paulo trata com esses temas. Ele conclui a sessão iniciada no capítulo 9, que trata de quem é o povo de Deus e seu papel no plano divino, sinalizando que a graça foi oferecida a todos, cabendo a cada um responder a ela, individualmente. Paulo confirma aos cristãos de Roma que Deus sempre quis o melhor para todos. Ele recapitula que Deus jamais deixou o mundo sem um povo que o representasse, versos 1 a 10. Ele também diz que tem o desejo de salvar a todos os que aceitarem e se submeterem ao seu plano, versos 11 a 24, e garante àqueles que escolhem fazer parte de sua família que eles receberão a herança prometida, versos 25 até o 36. A pergunta do verso 1 busca desenvolver aquilo que o apóstolo havia dito anteriormente. Se Israel havia abandonado o Senhor, será que o Senhor também havia abandonado Israel? Como Paulo explica, Deus não abandonou Israel, pois Israel é muito mais que um grupo étnico de pessoas marcados pelo sinal da circuncisão. Israel é o povo de Deus. E nesse sentido, como dito antes, nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas apenas aqueles que seguem as pisadas da fé de Abraão, que confiou em Deus e se submeteu sem reservas à sua vontade. O apóstolo reforça agora que Deus sempre teve um remanescente, um povo que permanece fiel e perseverante, mesmo quando todos os joelhos se dobram diante de Baal. O verso 22 da sessão seguinte, sessão de 11 a 24, resume com propriedade a mensagem central de Paulo. Ele fala da bondade e severidade de Deus, ou seja, Deus é o equilíbrio perfeito entre misericórdia e justiça. Por isso, do mesmo modo que ele puniu aqueles que o rejeitaram, aceitou os que demonstraram fé em suas promessas, incluindo os gentios, que eram discriminados pelo povo judeu. Paulo alerta, portanto, que ninguém deve pensar que o Senhor age de maneira injusta. Todos os que em tempo de oportunidade decidem fazer parte do seu povo serão aceitos, mas todos os que se negarem deixarão de fazer parte dele. A fé não pode ser emprestada ou derivada. Cada um deve firmar um sólido compromisso com Deus, sem julgar a própria situação com base no que os outros estão ou não fazendo. Finalmente, os versos da sessão final, versos 25 a 36, exaltam o caráter e a sabedoria do Senhor ao lembrar que a sua misericórdia alcançará todos os verdadeiros israelitas, que são os que compõem o remanescente fiel. A promessa é clara: todo o Israel será salvo. No plano magnífico do Pai, os hebreus foram separados para representá-lo diante do mundo e compartilhar com os demais a beleza do seu caráter. Mesmo que não tenham seguido esse propósito original, eles ainda cumprem um papel determinado no grande plano divino de disseminar o conhecimento entre aqueles que iriam aceitá-lo. Amigos, como poderíamos não acreditar em um Deus tão justo e tão misericordioso? Ele faz questão de nos revelar alguns detalhes de seu grande plano, a fim de que possamos confiar inteiramente em sua santa vontade. No capítulo de hoje entendemos que Deus sempre tem um remanescente, um Israel espiritual. O remanescente de hoje é formado pelos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Também vimos que Deus deseja salvar a todos e garante que a todos os que fizerem parte de seu povo, não apenas em aparência, mas também no coração, de fato serão salvos. Por fim, não podemos terminar a reflexão de hoje diferente do que fez o apóstolo Paulo. Ele declara exultante: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria,
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Verso 33. Com essas lindas palavras, eu desejo a você um ótimo dia.